Estamos ao vivo. Boa noite, boa noite. Como estamos todos? Boa noite. Estamos aqui para termos uma conversa bem interessante hoje. Me conta aí, você ficou curioso? Boa noite, meus amores. Por que será? Por que será essa afirmação? Você não prospera e a culpa é do seu pai. E aí você deve estar aí se perguntando, mas o que é que essa Edna vem trazer hoje com essa conversa de que você não prospera e a culpa é do seu pai? Será que é isto? Será? O que é que meu pai tem a ver com minha falta de prosperidade? E o que é, minha gente, que o nosso pai tem a ver com a falta de prosperidade em nossa vida? Como vocês sabem, né? Eu sou consteladora familiar. E aí, nesses dias, eu tenho feito algumas constelações no judiciário e particular. E venho observado que um dos temas mais recorrentes é a dificuldade de prosperar. E aí me digam vocês como é que anda essa vida financeira, né? Será que anda próspera? Será que o dinheiro chega, mas não fica? Ou será que nem chega? Não é verdade? Às vezes dá trabalho até de chegar, Edna, o dinheiro. É pura verdade. Pura verdade. E aí eu quero aproveitar para dar as boas-vindas a quem está chegando. E desde já dizendo que olha, que tem uma preciosidade aqui nessa aula de hoje. Vou fazer uma aula bem curtinha, bem prática, bem objetiva. Porque a gente muitas vezes, né, se pergunta, mas eu trabalho, eu faço a minha parte, eu faço o movimento e o dinheiro não chega. E eu não sei o que é que eu faço, Edna, que o dinheiro não chega. E agora você vem com esta informação, né, de que a falta de prosperidade pode ser culpa do meu pai. Aliás, você está afirmando, você não prospera e a culpa é do seu pai. E aí eu quero perguntar aqui a vocês, né, trazendo uma coisa bem simples e bem objetiva para essa live. Eu quero ver se você se identifica com algumas coisas que eu vou perguntar. E aí eu quero que vocês me respondam, por favor, tá? E a gente vai ver por que isso é culpa do papai, sim. E aí a gente vai desenvolver o tema a partir disso. Então, observa se você que está aqui hoje, no domingo, às 6 horas da noite, você tem foco e objetividade na sua vida. Ou seja, você tem uma meta, você sabe aonde quer chegar? Ou você está feito aquela história de Alice no País das Maravilhas, que pergunta o caminho e o gato em cima da árvore diz o seguinte: se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Se você não tem uma direção, se você não tem um foco, um objetivo na vida, eu já vou te dizendo que isso tem a ver com alguma desconexão sua com seu pai. Essa relação com o papai não anda muito equilibrada. E aí, exatamente por isso, quando alguém pergunta para você, e eu vou assim pegar bem o exemplo de alguém aqui, eu digo: "Oi, Ivete, você sabe o que quer fazer da vida? Você sabe qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo?" Aí ela vai dizer assim: "Edna, eu até sei. Olhe, eu já me programei, eu já me preparei, eu já comprei cursos,
Eu já fiz um monte de coisas, eu faço o meu planejamento, mas na hora de executar, Edna, na hora de realizar, eu não consigo. Eu até começo, mas não termino. Eu me perco no tempo. Eu não tenho disciplina, eu não consigo, Edna. E eu fico deixando para depois. Depois eu faço, depois eu realizo. Me dizem aí se faz sentido isso que eu estou falando. Tem alguém aqui que se identifica com isso? Que não termina sequer o que começa? Eu até começo. Né? Então você diz assim, eu até começo. Eu pego... Olha aí, a Vilma já está dizendo que eu. Quem mais? Diz aí para mim. Quem mais? É dessa pessoa, né? É esta pessoa que começa uma coisa e não termina, que compra um curso e não faz até o fim, ou até faz. Eu vou, eu começo, eu vou até o fim, mas eu não boto em prática nada do que eu aprendi. Porque eu tenho medo de errar. Eu já tenho tanta formação, Edna, mas na hora que é para eu botar a mão na massa, eu tenho medo. Diz pra mim se você é esta pessoa. Ou se você é esta pessoa que diz o seguinte para mim. Edna de Deus. Eu, além de não começar o que eu termino, deixar as coisas tudo pela metade. Olhe, se eu for olhar, fizer uma listinha, e eu peço que você investigue, tá? Só responda aqui eu, sim ou não. Eu até me organizo, eu me preparo, eu faço tudo bonitinho, Edna. Mas eu tô com tanta lista de pendência que eu me perco até nas pendências que eu tenho. Quando eu digo assim, hoje... Eu decidi que hoje eu vou começar. Olha, hoje é o dia. Hoje é o dia que eu vou botar em prática. Hoje é o dia. Aí eu vou para minha lista de pendência. E aí eu já convido vocês, nesse domingo, a olhar para a listinha de pendência que vocês têm, tá? Principalmente o que queria muito. É exatamente. Vilma, você trouxe uma frase preciosa. Aquilo que a gente mais deseja, aquilo que a gente mais sonha, aquilo mais que a gente quer, é o que a gente tem mais medo de realizar, mulher. Tu sabia disso? Pois é, aquilo que mais você deseja, aquilo que você mais quer, tenho medo de você conseguir. Porque no fim das contas você tem medo de falhar, você tem medo de errar, você não se sente segura. E você sabe que esse quesito segurança tem a ver com esta desconexão com o nosso pai? E aí eu pergunto a vocês que responderam sim. O papai na vida de vocês é um pai que foi presente? Ele estava lá todo dia, desde a hora que a mamãe engravidou, desde sua infância, ou ele foi um pai ausente? Ausente e pode ter sido ausente fisicamente falando, não é? Porque ele saía para trabalhar, Edna, ele tinha que sair para trabalhar. Minha mãe também saía para trabalhar e eu ficava com a babá. Ou esse pai... foi numa viagem e nunca mais voltou. Ele morreu, Edna. Ah, meu pai morreu muito cedo. Ou você pode dizer assim, meu pai, os dois, né, Vilma? E aí houve esta falta de pai. Porque a nossa desconexão com o pai, ela está ligada a vários fatores. Mas hoje eu quero trazer apenas duas coisas para a gente olhar, porque a gente vai fazer uma aula bem rapidinha. Hoje a gente vai olhar se eu tenho pai em excesso ou eu tenho pai em falta. E eu depois vou fazer um exercício sistêmico e vocês vão sentir
se isso está acontecendo com vocês. Combinado? Então, outra dificuldade que a gente pode identificar na nossa vida por conta dessa ausência ou excesso da figura paterna, zero meu pai, né? Exato. A gente pode também observar que muitas vezes eu quis mostrar para ele ou provar para alguém que eu queria ser melhor do que meu pai. Aí eu tenho de uma história que meu pai foi um péssimo pai, ele não foi um pai presente, ele não estava lá. Minha mãe também fala muito mal do meu pai. É verdade, a mamãe diz que meu pai fez assim, fez assim, fez assim, fez assim. E cada vez que minha mãe falava do meu pai, me afastava mais dele. E sabe de uma coisa, Edna? Quando a mamãe começou a falar muito do papai, mesmo que eu tive oportunidade de me aproximar dele, eu não fiz, porque se eu falasse do papai, eu desagradava a mamãe. Olha, tô dando uma chave preciosa, tá? Presta atenção. A alienação parental é exatamente isso, Vilma. Muitas vezes a mamãe, por questões do relacionamento dela com o papai, relação homem-mulher, ela teve as razões dela, e a gente não está aqui para tirar as razões da mamãe, mas ela, sem perceber, por exemplo, ela começa a falar mal do pai para os filhos. E como é que esses filhos vão para a vida? Vão com esse pai faltando. Na nossa visão, que é uma visão sistêmica, nós somos, todos nós, 50% pai, 50% mãe. Se eu vou escolher ficar do lado da mamãe contra o papai, seja mesmo para agradar a mamãe, eu vou para a vida com a falta desse pai, com a ausência desse pai. E como é que eu posso ter força para começar alguma coisa e terminar? Porque a força do masculino na nossa vida é aquela força que leva a gente para a ação, para o movimento, para o fazer, para o circular. E sabe, até o dinheiro circula, né? E esse dinheiro, você até chega nele, ele chega até você, mas ele não fica. Porque eu também, quando estou em desconexão com esse pai, esse dinheiro não consegue ficar. É outra dor que você vai identificar. Tem chegado muita gente me procurando com dificuldades de dinheiro. Oh, meu Deus. Essa Naya é a minha mentora, ela que é linda e arrasa. E eu sou um aprendiz aqui, né? Gratidão. Então, voltando à questão do dinheiro, né? Tem chegado muita gente, muito endividado, minha gente. É muita dívida. E aí, Vilma, eu não sei se é a tua história, mas tem chegado, tá? Pessoas com muitas dívidas penduradas. Gente, chegou pra mim um casal que estava, mas tão endividado, que estava na casa de R$1 milhão a dívida deles. Porque o homem, o masculino, tinha vergonha de dizer para a mulher que ele não podia realizar os sonhos dela. Isto, gente, faltou a força do masculino, do pai desse homem, de dizer para essa mulher, eu não dou conta. E aí ele foi se endividando, até chegar num ponto que ele precisou falar. E quase que o relacionamento vai para o espaço. Eu não sei por que eu trouxe essa história, mas veja se essa história cabe na vida de vocês. Esse endividamento, essa compulsão por comprar desmedidamente. Olha aí. Pois é. E aí você faz dívidas que não são suas, mas está no seu nome. Por que eu coloquei o meu nome, eu emprestei o meu nome para alguém?
Ei, Mônica, meu amor lindo, o que me levou a fazer isso? Que desconexão dessa força do pai, e aí é outra força que eu trago do pai, que é o de dar o limite. Se você não sabe dizer não, está faltando pai na sua vida. Vilma, para ser aceita, né? Pela mamãe, você nega o papai. E aí, como é que fica? Fica complicado, né, Vilma? Porque você precisa dos dois. E aí, o pai, ele tem essa figura, sabe, Vilma, da ordem. Então, o que seria nesse caso de vocês começarem a dizer: não, mamãe, eu sei que a senhora teve seus problemas com o papai, de marido e mulher, mas ele é o meu pai, mãe, por favor, né? Deixa eu tomar o meu pai, para eu tomar a força da vida e eu poder ir para a vida e ser próspera. E muitas vezes, o que não deixa a gente prosperar, além disso que eu já trouxe, a dificuldade, a dor de eu não consigo dar limites, dizer não. O não é a força do masculino, é a ordem. E aí eu me permito ser invadida, e eu permito me preencher de dívida, e o dinheiro chega e não fica, porque eu não sei dar limites. Isso é ausência de pai. Mas também tem aquele pai em excesso. Sabe aquelas pessoas que não conseguiram sequer sair de casa? Ainda moram na casa de papai e de mamãe. Ou se saíram, até voltam. Por quê? Porque sempre tiveram um pai que deu tudo. Mesmo aquele pai que foi ausente, que saía para trabalhar, para compensar o que faltava, ele não deu limites. E aí ele sempre disse sim para você, em tudo. E você vai achar que a vida também vai precisar dizer sim para você. Tudo isso e muito mais, viu? Eu vou trazer aqui esta semana uma série de lives que a gente vai revelar a dificuldade, a desconexão com essa força paterna pode causar em nossa vida. Tanto no excesso como na falta. Então, no excesso é aquela pessoa que é como se ficasse uma eterna criança. Ela não consegue crescer. Ela não consegue assumir responsabilidade de cuidar da sua vida. Por quê? Papai sempre esteve lá, Edna, para me dar tudo. E aí, tem outras pessoas que chegam para mim, o papai se foi, a mamãe se foi, e agora eu estou sozinha, tendo que dar conta da minha vida, de pagar minhas contas, e os meus boletos não param de chegar. E como é que eu vou fazer isso, se eu não sei o caminho? Tem um provérbio, né, de Confúcio que diz que pais fortes criam filhos muitas vezes fracos. Fortes no sentido de ricos. Pais prósperos e ricos muitas vezes criam filhos fracos. Porque esses pais prósperos e ricos, ou que não eram ricos, mas que deram tudo a seu filho, eles tiraram a oportunidade do seu filho correr atrás do que ele precisa. De confiar em si mesmo. Porque no fundo, faltou segurança. Faltou segurança. Se eu não tenho a força desse masculino, me falta ground, me falta confiança. Confiança em mim. Confiança no que eu posso ser contribuição. Confiança em entregar o meu melhor. Porque eu vou achar que eu não sei fazer nada. Esse excesso de pai, ele vai levar você para um lugar de que eu não dou conta. Eu não consigo realizar nada sozinho.
Eu preciso de alguém que me conduza. Eu não faço nada só. E aí a Luana diz, um tempo atrás eu entendi assim. O pai representa o limite, o dinheiro representa a liberdade, eu adulta quero liberdade, mas minha criança interna quer limite, e logo me auto-saboto. Bingo, Luana! É exatamente isso. Quem é que sabota a gente é a nossa criança ferida. E por que ela está ferida? Porque lá atrás, faltou essa presença do papai que dava limites. E eu, sem esta força, ferida, machucada, não quero desagradar minha mãe, porque se você olhar, tem uma necessidade aí também, uma fidelidade à mamãe. E eu quero ir para a vida, eu quero, mamãe, sair de casa. Eu quero, mamãe, pagar minhas contas, eu quero ter minha independência financeira, mas por alguma razão, e aí é uma outra live que eu vou fazer, eu estou substituindo o papai. E eu não posso sair de junto da mamãe. E eu fico em fidelidade a ela e eu também não cresço. Eu vou ficar nesse processo de autossabotagem, que é a procrastinação, que eu deixo tudo para depois, que tem a ver com essa ausência de pai. E aí vocês estão entendendo o que o tema está dizendo, eu não prospero e a culpa é do papai? Porque eu, no lugar de filha, estou desconectada do meu pai. Esse pai, se foi uma pessoa fraca, ele também fraca no sentido de próspero, tá, gente? Eu estou trazendo o tema prosperidade. Ele também pode ter sido leal ao pai dele. Ou ao avô dele. Quem mais no teu sistema, na tua família, não foi próspero? Você vem, aí eu vou pegar um bando de mulher aqui agora. Você se orgulha muitas vezes de dizer assim, a minha mãe é uma guerreira, ela me criou sozinha. Aí, essa mulher guerreira que fez isso para sobreviver, ela fez por amor, ela fez porque precisava. Mas por trás dessa mulher guerreira tem uma grande ferida da mulher com o homem que afastou você do seu pai. Aquela mulher guerreira, aquela mãe, ela também deve ter as dores dela, ela também deve estar repetindo uma história de vida da família dela, de outras mulheres que precisaram ralar muito. E aí, elas se tornam muito masculinas. E se você teve essa mãe muito guerreira e muito masculina, você é uma forte candidata a também se tornar uma mulher masculina. E quando você tá nesse lugar da mulher masculina, você tá com excesso de masculino. Embora o pai tá ausente, mas o seu feminino tá num excesso de masculino. Já tive nesse lugar, né, Vilma? Eu também, Vilma. Olha, amada, eu sei o que você sente, entendo o que você fala, porque eu já tive exatamente neste lugar. A Ninfa também diz, eu já tive nesse lugar. Pois é. Eu acredito que a grande maioria das mulheres do nosso tempo e da nossa geração já esteve nesse lugar. E é nossa missão fazer as pazes com o nosso feminino e trazer equilíbrio para o nosso masculino. E aí eu não preciso ser o homem da casa, eu não preciso ser o marido da mamãe ou o pai da mamãe, eu não preciso. Eu sou uma menina, mas eu posso sim usar a força do masculino em equilíbrio para trazer prosperidade na minha vida. E olha, um segredo aqui bem do pé de orelha, deixa eu contar para vocês. Você que é muito masculina, você não vai atrair bons relacionamentos. Os relacionamentos que vão chegar para você
serão relacionamentos de homens iguais ao papai ou de homens frágeis que vão aceitar ficar submissos a essa força do masculino que habita em você. É muito bom. O primeiro passo, Michele, é a gente reconhecer. Se reconhecer nesse lugar. Se reconhecer nessa energia despolarizada. E aí você dizer assim, e o que é que eu vou fazer, Edna, com esta tomada de consciência? Eu quero prosperar, eu quero fazer as pazes com o meu feminino e dar força para o meu masculino no equilíbrio e não no excesso. Sabe aquela mulher que só quer realizar? Não tira uma pausa para dizer, hoje eu vou só receber. Eu vou ficar bem receptiva, bem acolhedora, bem mocinha. Ou você é daquela que diz, não, eu tenho que fazer. E aí você faz, mas não vê resultado nenhum naquilo que você faz. Porque você está fazendo em desequilíbrio. É muito pesado, é isso mesmo, é um processo de autoabuso. É autossabotagem, é autoabuso, é autodescuido e é autoabandono. É autoabandono, minha gente. Então, a Mônica disse que está sentindo isso mesmo e está dando muita dor no corpo. Um peso nos ombros como se estivesse carregando um saco. E você pode soltar tudo isso, amada. Nós todas podemos soltar. Eu também carreguei esse peso durante muito tempo na minha vida. Eu também vivi nesse círculo vicioso. E eu encontrei um caminho. E foi através desse trabalho sistêmico que eu quero apresentar para vocês, né? Tem muita gente aqui que já me conhece, mas tem gente que não me conhece. Eu sou consteladora sistêmica. E a primeira coisa que eu consegui na minha vida, né, a grande virada de chave da minha vida, na formação que eu fiz em constelação familiar, foi fazer as pazes com o meu pai. Eu odiava meu pai. Eu não queria vê-lo. Eu tinha verdadeiro ódio. E aí eu negava aquele homem na minha vida. Porque minha mãe odiou primeiro, né? E eu fazia igual a ela. Então, eu vou só primeiro fazer um teste com vocês, tá? Eu quero ver aqui e vocês vão dizer com um simples movimento sistêmico. Quando eu botar aqui, eu vou colocar um bonequinho em duas posições. Vai ser o mesmo bonequinho. Ele vai representar o papai e a força do masculino na sua vida. Com esse olhinho para frente, é pai em excesso. Com esse olhinho para trás, vai ser falta de pai. E eu quero que você identifique nesta live hoje a culpa da falta de prosperidade na sua vida. É a culpa do papai, porque ele está ausente. E aí, olha para esse bonequinho e vê a resposta que chega. Pode ser no teu corpo, pode ser uma palavra que chega, um grito, um choro, uma tristeza, uma raiva grande. Diz para mim. A culpa é do papai de eu não prosperar. É porque ele é um pai ausente. Na minha vida, no meu corpo, falta pai, Edna. Ele não existe. Eu estou com pai faltando. Quem responde aqui, que é esse aqui, responde eu. Antes de eu virar o boneco. Observa o que sente no corpo e já sabe.
Veio uma dor no peito, veio um nó na garganta, veio uma raiva muito grande, veio uma falta de força, assim, um sono descomunal. Faltou pai. Agora observa, porque pode ser choro, né? Isso. Ainda falta, ainda falta. E agora eu vou trazer o pai em excesso. Aquela mulher que é muito masculina, aquela mulher que não conseguiu ainda prosperar, embora trabalhe muito, o dinheiro chega, mas não fica. Tem um excesso de energia masculina, mas que está em desequilíbrio. E não chega um homem para ficar. O homem que chega, vai embora. Como o dinheiro que chega, vai embora. Observa no teu corpo este pai em excesso. Porque pode ser que você tenha as duas coisas em dois momentos distintos. Para me vingar daquele pai que faltou, eu me tornei o próprio homem. Eu me tornei tão masculina, porque eu quis provar para o meu pai que eu sou melhor do que ele. E dá um aperto imenso, né? No coração rasgado. Isso, minha gente, é uma dor no peito profunda. E eu posso ter os dois, sim, Vilma. Todas nós podemos ter os dois, porque muitas vezes a gente... Eu vou pedir licença aqui para tirar do campo. A gente... É importante reconhecer, como a gente fez agora. De dizer sim, papai, você faz falta. A sua falta, a sua ausência me provoca tanto desequilíbrio, papai. Tanto desequilíbrio. E eu tô cansada, papai. Eu quero muito mudar. Eu quero fazer algo para mudar isso dentro de mim. Eu quero, pai, te tomar por inteiro. Eu quero ser próspera, pai. Eu quero ser feliz. Eu quero prosperar. E aí, eu tenho um convite para você. Você que quer fazer isso, bem bipolar, é isso mesmo, ninfa. É bem isso mesmo. E aí você diz assim: Edna, tem um caminho, tem alguma coisa que eu possa fazer e que vai me conectar com essa força em equilíbrio com meu pai? E eu quero te convidar para um trabalho único. É a primeira vez que eu estou fazendo este trabalho. E eu não sei quando eu farei ele de novo. Porque foi um chamado da Mãe Natureza para mim. Eu estarei fazendo no próximo fim de semana, do dia 4 ao dia 6 de agosto, a retomada ancestral para conectar você com o seu pai, com os seus avós da linhagem masculina e com os seus avós da linhagem feminina. Toda a força masculina do teu sistema familiar que você está desconectado. A gente vai fazer uma imersão. Eu vou fazer uma varredura contigo. A gente vai sim olhar para essa mulher ferida. A gente vai sim entrar em contato com o teu feminino ferido que vem da tua mãe, para que a gente tome esta força desses homens e a gente possa prosperar. Porque quando uma mulher se cura, ela cura toda a sua linhagem. E mesmo que você seja homem e tenha entrado aqui nessa live, todo homem que se cura também vai curar o seu masculino. E vai curar a sua relação com o feminino. Porque até os homens que estão em desequilíbrio também precisam desse trabalho. Essa retomada ancestral é lá na Baía da Traição. É uma terra poderosa, indígena. Os povos potiguaras.
onde a gente vai estar pisando, andando, trabalhando, respirando, dormindo em solo sagrado, ancestral. Retomar a força deste masculino para prosperar na vida, para ter saúde, para ter equilíbrio e para mudar tua vida de uma vez por todas. Eu já fiz outras retomadas ancestrais e todas elas foram a virada de chave na vida de todas as pessoas que participaram. Todos os que participaram é uma pessoa antes e uma pessoa depois. Mas eu nunca fiz a retomada focada nesta energia do masculino, nesta força, porque lá na mata, na mãe natureza, houve um grito, um pedido de socorro. Porque o homem, este nosso pai, ele é a semente da vida. E se a semente não é plantada, não é regada, não é nutrida, como serão os frutos dessa semente? Você que está aqui é fruto dessa semente do seu pai, que está dentro do seu corpo precisando ser vista, ser cuidada, ser nutrida, ser liberada, ser incluída, ser acolhida, para que você sim possa se tornar uma árvore próspera e você possa dar muitos frutos. Frutos no sentido dos seus projetos, da sua vida profissional e frutos também no sentido da sua própria procriação. Sim, minha gente, essa desconexão com o pai também interfere na nossa fertilidade, na infertilidade, interfere na nossa sexualidade, na nossa libido, nas compulsões pelos vícios, os mais variados. Toda essa desconexão com o pai nos leva para este lugar de vazio, de que falta algo. E então eu te convido, vem para a retomada ancestral, porque o benefício que você vai receber não tem dinheiro que pague. Não existe valor financeiro capaz de pagar o que você vai receber. Além de você receber toda essa transformação que eu estou te dizendo, eu te garanto que você vai receber. Você vai estar num lugar maravilhoso, Paraíso Nicauai, que é um espaço lindo. Depois aqui vocês anotem o nome, olhem como é lindo o lugar. Está incluso a hospedagem, a alimentação, o deslocamento. Todas as vivências nós vamos estar transitando nas aldeias indígenas, conversando com pajés e magés, andando no solo sagrado, entrando na mata e se transformando e curando você e curando todos os seus descendentes. Porque quando você se cura, você cura 7 gerações para trás e 7 gerações para frente. E se você diz, Edna, eu gostaria muito de ir, como a nossa amiga aqui está dizendo, mas eu não tenho condições financeiras ou eu moro longe, eu quero te dizer, é exatamente por isso que você deve vir. Se falta dinheiro, é exatamente por conta dessa falta de dinheiro que você deve dar um jeito e fazer esse dinheiro chegar na tua mão. Faz um movimento. Faz um movimento. Porque quando você dá um passo, você se move e o universo promove. Se você mora longe, se você tem algum compromisso, se puder adiar esse compromisso, porque se isso é urgente na sua vida, adia o compromisso. Muda, faz alguma coisa. Seja a sua prioridade número 1. O valor financeiro é o de menos, minha gente. Você pode pagar parcelado, dividir em 12 vezes de R$92 e um quebradinho. Se você diz, eu moro longe,
eu já tive pessoas na retomada ancestral passada, nas passadas, do Rio de Janeiro, de Brasília, de São Paulo. Então, quando a gente quer, e esta é a força do masculino, você quer trazer força e equilíbrio, você quer fazer um movimento em direção a curar o seu masculino, diga sim para ele. Diga sim para ele. Diga sim para essa retomada ancestral. Diga sim para a sua vida. Diga sim para o seu pai dentro de você. E diga, papai, até agora eu não consegui dizer sim. Eu fugi, eu procrastinei, eu adiei, eu deixei para depois. Mas agora, pai, agora eu não vou mais dizer não para você. Eu agora digo sim para você. E eu vou fazer o impossível se tornar possível. Porque eu quero, pai. Pai, eu preciso da sua força para prosperar na vida. Eu preciso da sua força, pai, para ter bons relacionamentos. Eu preciso da sua força para dar frutos, filhos, projetos, para transbordar a vida que eu recebi do Senhor. Eu preciso, pai, da sua força para me tornar fértil e abundante e próspera. Então, se você se percebe neste lugar, se você sente que precisa muito, me procura. Tem um link na bio com todos os dados da retomada ancestral. E olha, são pouquíssimas vagas. O espaço Anicauai, as vagas são limitadas. Lá a gente é muito bem cuidado pelo Breno, que é uma pessoa maravilhosa, o Breno Xavier. Vocês também podem procurar aqui nas redes sociais e vocês vão conhecer um pouco do que a gente vai viver lá. Porque você só vai, de fato, saber, sentir e perceber toda a sua transformação quando você passar por ela. Concorda comigo? Tudo é vivência. São 3 dias. Sexta, sábado e domingo. E eu estou aqui de braços abertos para te receber e te ajudar a você tomar essa força do masculino na sua vida, dizendo sim para esse pai, da mesma forma que eu disse sim para o meu pai. E a minha vida mudou, prosperou, e eu estou entregando para vocês algo precioso e único. Não existe. Esta é a primeira, e eu não sei se é a única e última retomada ancestral para tomar a força do masculino. Então, vem. Simplesmente vem. Vem comigo. Vem participar. Vem se transformar. Vem se libertar. Vem construir o teu império. A tua vida próspera, abundante. Vem fertilizar a terra e se tornar uma grande floresta. Eu aguardo você. Beijos no coração. Me procura no direct, me procura no WhatsApp. Eu tô aqui esperando e aguardando você. Tchau, tchau.